Ação limpa. E a gente começa. Hoje eu me preparei, fiz um esforço, trouxe caixa, me organizei todinho, cheguei cedo. E não deu certo. Porque a gente chegou às 3 horas. Então, boa tarde a todos. Hoje, 11 de setembro de 2022, Comunidade São José de Santa Teresa de Fortaleza prossegue com seu curso de São João da Cruz com o facilitador Arthur Viana. Então, bem-vindo, Arthur. Hoje continuamos com Subida do Monte Carmelo, aula 2. Não é isso? Com você, Arthur. Obrigado. Bem-vindos aos irmãos que já estão e aos que ainda vão vir. Como o Luciano falou, vamos dar continuidade a tratar da subida do monte. Seu microfone está ligado. Acho que Galaxy 10, da Will também. Vamos dar prosseguimento, então, ao estudo da subida. Né? No nosso último encontro, o microfone da Will está ligado, eu estou ouvindo os barulhinhos. O Galaxy 10 também. Não sei se dá para desligar, talvez. Eu vou falar pelo WhatsApp, parece que eles não estão ouvindo. Só um minutinho. Porque aí me atordoa um pouco. A polifonia. Então, vamos ver no nosso último encontro, que foi sobre a subida, a primeira parte, nós lidamos com as questões iniciais, trabalhamos os dados, a datação, o autor da obra, que é São João da Cruz, obviamente, mas aí com apoio, digamos, histórico. E também trabalhamos a questão do poema, a ligação do poema com a prosa, com o livro em si, e a relação, imagino, se não estiver enganado, a relação do livro Subida do Monte Carmelo com as outras obras. E aí hoje nós finalmente entramos na subida e entramos pelo prólogo. É importante a gente começar pela leitura do prólogo, porque é o texto que vai nos dar várias chaves de leitura para interpretar e para melhor entender esse livro. Então, vou fazer a leitura. Hoje, nosso encontro é mais de hermenêutica, ou seja, de interpretação do texto. E aí, à medida que a gente vai lendo e sublinhando algumas frases, alguns parágrafos, nós vamos trazendo algumas informações complementares. Então, o prólogo diz: para se poder explicar e dar a entender qual seja esta noite escura pela qual a alma está passando até chegar à divina união, à luz da união perfeita do amor de Deus, tanto quanto se pode nesta vida, era necessária a luz de uma ciência e de uma experiência maior do que a minha. Então, o Santo Padre já está colocando a questão, né? Depois de ter apresentado o poema Em uma Noite Escura, ele começa o prólogo se referindo ao poema. Portanto, se referindo à ideia da noite escura que ele pretende assumir ao longo de toda a obra. Assim, não foi por acaso que ele colocou o poema da Noite Escura na subida do Monte Carmelo, não é porque ele achou, meu Deus, fez um poema, onde é que eu vou colocar esse poema? Aí vai e coloca na subida, assim, sem nenhuma razão de ser. Não. Nesse momento inicial, né, o projeto de escrita de subida do Monte Carmelo tem tudo a ver com o poema Em uma Noite Escura. Né? Claro que ao longo da escrita, como também já falei no nosso encontro passado, ao longo da escrita de subida, o poema vai desaparecendo.
né? Em termos de conteúdo, em termos de referência, inclusive. Né? Falei para vocês que a primeira estrofe, o santo apresenta no primeiro livro da subida, apresenta no segundo livro da subida, e depois vai apresentar de novo, se não me engano, no primeiro livro da noite escura. Né? Da mesma forma, a estrofe segunda. E a estrofe terceira, ele apenas anuncia na noite escura, mas não chega a comentar. E as outras estrofes, né? A quarta, a quinta, a sexta, a sétima e a oitava, ele nem se dá o trabalho de escrever. Então, o prólogo ele já considera o poema. Então, seja esta noite escura pela qual a alma passa. Então, microfone ligado. Esta noite escura pela qual a alma passa até chegar à divina união, até chegar à divina luz da união perfeita. Tem todo esse emaranhado de adjetivos que tem um valor, obviamente, bastante interessante. Tanto quando se pode nesta vida, né? Ou seja, uma união que é perfeita no amor, divina luz, né? Mas, obviamente, dentro de uma circunscrição específica, dentro de um tempo e espaço em que é possível, portanto, nesta vida. Era necessária a luz de uma ciência e de uma experiência maior do que a minha. Então, ele já está colocando os limites que a escrita dele já traz para tratar desse assunto. Então, para falar desse assunto, dessa divina união tão alta, tão maravilhosa, tão inefável, era necessário outra ciência e uma experiência maior do que a minha. Na verdade, são tantas e tão grandes as trevas e trabalhos, tanto espirituais como temporais, que normalmente as ditosas almas costumam passar para poderem chegar a este alto estado de perfeição, que a ciência humana não basta para entendê-lo, nem a experiência para dizê-lo. Só quem passa por isso é que o sente, mas não o sabe dizer. Essa frase é chave. Essa frase é chave porque ela está por debaixo, ela sustenta qualquer discurso místico. Não só o discurso, o sentido, o conteúdo do livro Subida do Monte Carmelo, mas o conteúdo o discurso de qualquer texto místico. Como já falei repetidas vezes, reiteradas vezes, né? Nós só podemos ter acesso à experiência mística por dois caminhos. Né? Ou se formos místicos, e aí o acesso é pessoal, o acesso é experiencial, né? O que não quer dizer que o acesso é totalmente inteligível. Tá? Por exemplo, Santa Teresa teve acesso a um conhecimento sobrenatural, a um conhecimento especial, a um conhecimento infuso de Deus via experiência mística. Tá? Então, ela conheceu Deus pela experiência mística, ou seja, pelo contato direto, profundo, né? Mas o que não quer dizer que ela conheceu a Deus todo, completamente. Ou que, desde as suas primeiras experiências, ela já teve o conhecimento qualitativo de Deus. Não, o conhecimento de Deus pela experiência mística em Santa Teresa foi paulatino, foi pouco a pouco. Da mesma forma com São João da Cruz, da mesma forma com Santa Elizabeth, ou com qualquer outro santo. Menino, tá? Frase difícil de falar. O conhecimento é paulatino,
O conhecimento é progressivo, né? E, obviamente, que eu estou falando de um conhecimento via mística, que é o conhecimento direto, que é o conhecimento pelo amor. Pronto. Esse é um dos caminhos para se conhecer a Deus via experiência mística. O outro caminho, para entender a experiência mística, melhor dizendo, deixa eu reorganizar a frase. São dois meios para se ter acesso à experiência mística. Ou experimentando, como fizeram os místicos, ou ouvindo, lendo, se colocando numa perspectiva de abertura para o testemunho dos místicos. Para o testemunho dos místicos. E aí, como é que os místicos testemunham? Os místicos testemunham pelos seus escritos e os místicos testemunham pelas suas obras, pela sua vida. E alguns pelos dois, vida e obra. Então, são as duas únicas maneiras de se trabalhar com a mística. Quem aí for estudar mística, pois já sabe que só tem esses dois caminhos. Ou você é um místico e, portanto, você tem a experiência, o que não quer dizer que essa sua experiência lhe faça um conhecedor da mística. A experiência mística lhe faz um conhecedor de Deus. Ele faz um conhecedor de Deus. Não necessariamente ele faz um conhecedor da mística enquanto ciência, enquanto estrutura. Por exemplo, Santa Teresinha, do Menino Jesus, que não era teóloga, que, obviamente, conhecia a doutrina católica, conhecia a tradição, mas não tinha conhecimentos teológicos especulativos. Então, ela teve um conhecimento, ela teve uma experiência mística que lhe deu um conhecimento de Deus, mas não lhe deu um conhecimento teológico, escolasticamente falando. Escolasticamente falando. Por isso que, em muitos momentos, Teresinha atribui aspectos próprios da missão de Deus Pai a Deus Filho. Faz uma confusão entre as pessoas divinas. E o Espírito Santo quase não aparece nos textos de Santa Teresinha. Não é porque ela não tenha tido uma experiência com o Espírito Santo. É porque ela teve uma experiência de Deus, obviamente de um Deus trino, mas que ela não estava preocupada em saber quem era o Pai, quem era o Filho, quem era o Espírito Santo. Ela estava preocupada em ter experiência com Deus. Com Deus que é a Trindade. Vocês estão me fazendo entender. Mas veja que esse é o caminho dos místicos. Dos místicos que têm uma experiência de Deus, conhecimento de Deus. São João da Cruz, ele é um pouco diferente, porque São João da Cruz, além de ser místico, ele é teólogo, ele é filósofo. Então, ele tem um conhecimento de Deus via experiência mística e tem um conhecimento da mística via, sei lá, via teologia, via filosofia. Então, não era apenas uma pessoa que tinha uma experiência de Deus e que ficava sem saber como definir ou sem saber como abordar esse assunto daquilo que ele experimentava. Não, ele tinha ferramentas, né? Ele tinha ferramentas que lhe davam, portanto, oportunidade de entender e de nos fazer entender. E de nos fazer entender sobre essas questões da mística enquanto fenômeno. Não só enquanto experiência,
mas enquanto fenômeno. E fenômeno eu estou considerando aqui aquilo que pode ser especulado, aquilo que pode ser estudado, aquilo que pode ser refletido. Tanto é que no livro da subida, no segundo livro da subida, que ele dedica toda a fé, João da Cruz vai fazer uma apresentação das várias formas que o entendimento tem de ter acesso a Deus, ou o contrário, das formas que Deus se usa para comunicar ao entendimento a sua mensagem. E aí João da Cruz vai falar de visões, alocuções, de toda essa fenomenologia mística que está no campo, como ele apresenta, está no campo da especulação. Está no campo da especulação, porque o místico não está preocupado em dizer que o que ele teve foi uma visão imaginária, ou foi uma visão intelectual, ou foi uma visão mista. Ele não está preocupado com isso. Em dar nomes, conceitos, colocar em caixinhas. Isso se faz depois, a posteriori. Né? Isso se faz depois. São conceitos que são refletidos depois. Porque na experiência não tem essa reflexão. O que se tem na experiência é a experiência, é a vivência daquele momento, daquele mistério. Então, por que eu estou falando isso? Porque essa frase me parece muito importante. Só quem passa por isso é que o sente, mas não sabe dizer. Então, ele apresenta novamente a questão do inefável, não sabe dizer, característica própria da experiência mística, o inefável, uma das características, né, a inefabilidade, não sabe dizer, mas ao mesmo tempo traz o místico, a pessoa da experiência, não o teólogo, aquele que reflete, mas o místico, a pessoa que viveu, a pessoa da experiência traz como voz, talvez como única voz, que possa falar desses assuntos sobre os quais a linguagem mesmo não pode falar. Só quem passa por isso é que o sente. Então, existe uma experiência que só pode ser compreendida por aquele que viveu. E aquele que viveu, muitas vezes, não pode falar sobre ela. Portanto, parágrafo 2, para dizer alguma coisa sobre esta noite escura, nem me fiarei da experiência nem da ciência. Pois uma e outra podem faltar e enganar. Não deixarei de me valer delas no que puder. E, de fato, ele se vale delas, várias vezes, inclusive. Ele diz que não vai usar, mas ele acaba usando várias vezes. Sobretudo para apresentar argumentos filosóficos, apresentar argumentos bíblicos. Bom, a Bíblia ele vai dizer que vai usar realmente. Mas ele apresenta argumentos filosóficos para tratar de algumas questões. Não deixarei de me valer delas no que puder. No entanto, para tudo o que, com o favor divino, tiver que dizer, ao menos para o mais importante e difícil de entender, me apoiarei na Sagrada Escritura. Guiados por ela, não poderemos errar, pois quem nela fala é o Espírito Santo. Então, como fonte, João da Cruz apresenta a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, como texto de autoridade, né, a partir do qual ele vai apresentar ele vai apresentar o Tratado de Subida do Monte Carmelo.
E, de fato, ele vai citar muitas vezes as Sagradas Escrituras, a priori, citando em latim, depois dando a tradução. Aí no capítulo 28 do segundo livro de Subida, acho que ele se cansa disso e não, vou citar só em espanhol mesmo, que está dando muito trabalho. Aí ele só passa a citar em espanhol. Mas, né, no começo, ele faz uma estrutura regular. Então, a palavra de Deus está considerada aqui como fonte principal. Parágrafo 3. O que me levou a escrever? Não foi a capacidade que vejo em mim para tão árdua tarefa, mas a confiança que tenho de que o Senhor me há de ajudar e dizer alguma coisa, porque muitas almas estão precisando. Então, qual foi a motivação do santo no primeiro momento? Ele diz que ele não se coloca como escritor porque ele tem muito a dizer, e ele vai dizer. Na qualidade de testemunha, obviamente ele não se apresenta como testemunha aqui, como aquele que viveu, talvez por uma questão de modéstia. Né? Em nenhum momento ele se qualifica como místico. Eu, o místico, diferente de Santa Teresa, por exemplo. Santa Teresa se vale da autoridade de mística, se outorgando, inclusive, mística. Obviamente que ela não expressa textualmente. Eu, que sou mística, venho escrever esse livro para vocês. Não tem nenhuma frase de Santa Teresa assim. Mas tem muitas frases de Santa Teresa que dizem: estando eu na capela, sobreveio-me o Senhor, tive uma visão. Ou seja, eu mística, tive uma experiência mística. E quando ela tenta esconder, ela ainda não consegue. Conheço uma pessoa, a nota de rodapé, a santa. Pronto. Não tem como se esconder. Então, Santa Teresa se apresenta como mística, claramente, porque ela usa muito o pronome eu. Ela se coloca como protagonista, ou pelo menos como sujeito participante, sujeito objeto, sujeito participante dessa relação de experiência mística com Deus. João da Cruz? Não. João da Cruz, não. Ele tenta se distanciar de tal maneira a sua subjetividade, de tal maneira dos textos que ele escreve, que ele consegue textualmente, claro, ele consegue passar como uma pessoa que está observando e está refletindo sobre a experiência mística. Ele consegue, de algum momento, dar essa impressão. Mas, obviamente, que essa impressão não se sustenta porque João da Cruz, ele trata de assuntos da mais alta experiência mística. Se ele trata de assuntos da mais alta e mais profunda e mais inefável experiência mística, é porque ele é um místico. Não tem escapatória. Ele mesmo se entrega quando ele diz assim, olha, só quem passa por isso é que sente. E se sente, tenta falar alguma coisa. Vamos voltar. Se João da Cruz tentou falar alguma coisa, é porque ele sentiu. Se ele sentiu, é porque ele passou por isso. Então, é assim, desculpe, João da Cruz, mas essa não colou. Ele tenta se esquivar, mas acaba se sobressaindo, porque quem lê João da Cruz não pode dizer, esse homem é só um teólogo. Não pode.
ainda que ele faça ainda que, pelo menos na subida do Monte Carmelo, ele apresente uma estrutura mais expositiva, mais objetiva, mais racional. Por que eu digo mais racional? Porque na subida e na noite, ele não comenta a poesia. Bom, ele pretende comentar, mas acaba não realizando isso. Ele até cita as estrofes, mas ele não comenta a poesia, como ele comenta no cântico espiritual, como ele comenta na chama viva de amor. E qual a diferença? A diferença é que quando o santo comenta a poesia, que por si só já é um texto sensível, subjetivo, é um texto artístico, além de espiritual, obviamente, né? O comentário da poesia na prosa faz com que o texto prosaico, faz com que o texto em prosa traga marcas dessa sensibilidade da poesia. Então, é um texto mais deleitável. É um texto mais saboroso. É um texto mais, para usar a palavra do momento, a palavra de hoje em dia, é um texto mais emocionado. Né? Emocionado é um adjetivo que está em alta hoje em dia. Né? O povo que só vive assim meio brocochô, então apaixonadinho, essa pessoa está muito emocionada. Então é um texto emocionado. Cântico e Chama são textos emocionados, justamente porque estão diretamente ligados à poesia, que é, por si mesma, um texto de emoção. Subida e Noite, não. Subida e Noite são marcadas por uma objetividade que não combina muito com a poesia que abre cada um desses livros, que é Em Uma Noite Escura. Então, é um texto mais reflexivo, é um texto mais que está mais preocupado, assim, não todo ele, mas algumas partes, está mais preocupado em exortar, está mais preocupado em explicar, né? Em resolver questões mal resolvidas. Então, é comum João da Cruz trazer um problema e destrinchar o problema. Ou então trazer argumentos que fundamentam a sua tese sobre algum assunto. Então, ele convoca a filosofia. Por exemplo, tem uns capítulos aqui, deixa eu ver se eu encontro. Acho que eu não vou encontrar, mas tem uns capítulos, já no primeiro livro de Subida, que ele, para falar da questão da noite, se não me engano, ele traz argumentos à filosofia. E aí ele diz expressamente. Em outro momento, ele traz argumentos bíblicos. Aí ele diz expressamente. Então, ele faz em algum momento faz uma reflexão filosófica, em outro momento faz uma exegese bíblica. Né? Ou seja, uma leitura mais reflexiva. Continuemos. Começando elas o caminho da virtude, essas almas, obviamente, nosso Senhor quer fazê-las passar por esta noite escura, a fim de chegarem à divina união. Então, qual é o conceito de noite escura já nessa frase? O que é a noite escura? A noite escura é o caminho para a união. A noite escura é o caminho para a união. Quando a gente pensa que a noite escura é o caminho,
e digo mais, é o único caminho, assim como Jesus é o único caminho que leva ao Pai, podemos dizer que esse caminho da noite escura é o caminho da perfeita imitação de Cristo, que é, por excelência, o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o caminho da noite escura é o caminho de total imitação de Cristo. Por isso que ele é o único caminho para a união, porque não se pode chegar ao Pai a não ser por Cristo, por esse único caminho. No final das contas, quem é a verdadeira noite escura? É Cristo. Cristo é, por excelência, a noite escura da alma. Enquanto caminho, enquanto processo, enquanto modelo, e claro que isso não é um conceito fechado, esse termo ainda vai a esse conceito vamos ainda acrescentar outros conceitos mais específicos para construir aí um mega conceito de noite escura. Não é fácil você definir noite escura. Não é fácil mesmo. Se você me perguntar, Arthur, o que é, em poucas palavras, o que é noite escura, eu vou lhe dizer em uma única palavra. Vixe. Não sei. Espera aí. Se acalme. Como é que você me pede, em poucas palavras, o conceito de noite escura? Não me peça isso. Porque é um conceito que vai se moldando praticamente à medida que nós vamos passando as páginas. No capítulo 10 do segundo livro da Noite Escura, naquele capítulo fica claro e evidente que a noite escura é o Espírito Santo. E isso vai aparecer de novo no parágrafo 19 da primeira canção da Chama Viva. O que é a noite escura? A noite escura é a chama viva de amor. É o Espírito. A noite escura é Cristo. A noite escura é purificação. A noite escura é a fé. É o caminho da fé. A noite escura é tudo isso. Então é um conceito complicado, ou pelo menos polissêmico, com vários sentidos. Mas, enfim, cada um deles vai contribuindo para que a gente possa entender realmente todo esse caminho. Vamos ver, vamos continuar. Então, noite escura é o caminho, como acabei de ler, quer fazer passar por esta noite escura a fim de chegarem à divina união. Elas, essas almas, porém, não avançam. Umas vezes, porque não querem entrar ou não se deixam meter nela. Por que essas almas não avançam? Eu dou uma primeira razão. Porque eles não querem entrar no caminho. Então, você só pode caminhar se você mover as suas pernas. Então, aqui o acento está sobre a questão da vontade. Você precisa querer entrar no caminho, ou se você não pode, por você mesmo, por suas forças, entrar nesse caminho, você, pelo menos, se deixe levar. É linda essa frase do santo. Olha, porque não querem entrar ou não se deixam meter nela. Não se deixam introduzir. Não se deixam levar. Porque Deus, Nosso Senhor é igual aqueles vendedores chatos que
arruma todas as desculpas do mundo para vender. Você sabe como é, né? Você vai para uma loja, não quer comprar, mas vem o vendedor, aquele que inclusive é o bom vendedor, que ele acaba vendendo, gruda em você e só sai quando você leva o produto. Você dá 1000 razões e ele vai destruindo cada uma. Não, mas a gente faz um desconto para a senhora. Não, mas a gente abre um crediário. Mas a gente facilita aqui e acolá. A gente não sei o quê. Ainda que você não queira, o bom vendedor conduz você à compra. Nosso Senhor é desses também. Ainda que você não tenha forças para entrar no caminho, mas se você quiser, nosso Senhor lhe mete no caminho. Lhe conduz, lhe insere, lhe introduz, lhe inicia no caminho da noite escura. Isso também para a gente ver, para a gente perceber que existe uma dinâmica complementar daquilo que nós entendemos por noites ativas e passivas. Que o santo apresenta ao longo de subida e noite escura, né? Noite ativa dos sentidos, noite ativa do espírito, noite passiva dos sentidos, noite passiva do espírito. Ele apresenta nessa sequência, mas o que não quer dizer que uma noite começa quando a outra termina. Não são estágios que começam à medida que o anterior termina. Todas essas noites investem na alma simultaneamente. Mas, claro, uma e outra é mais saliente em um determinado momento da vida. Mas quando Deus está investindo sobre a alma, purificando os seus sentidos, ele também está purificando o espírito. E a pessoa, de alguma maneira, está contribuindo para essa purificação de Deus. Então, não é só passiva, é também ativa, porque eu estou permitindo, eu estou me abrindo, eu estou me esforçando. Quando o São João da Cruz vai falar da noite passiva do espírito, que aí a noite passiva do espírito é a meia-noite, é a noite mais escura. É a verdadeira noite escura que ele fala. A alma totalmente passiva. Porque é Deus que está investindo, Deus que está trabalhando, é Deus que está purificando. Nos ricões mais profundos da alma, do espírito. Naquele lugar onde a alma não pode chegar, onde a pessoa não pode atingir, não pode alcançar. Que aparentemente nós vemos que é um trabalho só de Deus. Tanto é que é passiva, noite passiva para nós, né? Quais são as recomendações de São João da Cruz? Para a pessoa. O que a pessoa deve fazer? Porque a pessoa precisa fazer alguma coisa. É noite passiva, mas a pessoa precisa fazer alguma coisa. O que essa pessoa precisa fazer? Precisa ter paciência. Primeira coisa. E o que significa precisa ter paciência? Se manter no caminho da oração. Se manter perseverante. Porque se a pessoa não tiver paciência, ela sai do caminho, ela sai desse processo de purificação, porque ela é livre para isso, ela pode tomar essa iniciativa e essa decisão. Então, ela sai do caminho e pronto. Vida que segue. Então, sem a perseverança, sem a paciência,
da alma nesse processo de purificação passiva, sem isso, ela não chega à purificação. Por mais que seja um trabalho, um investimento maior de Deus. Estão entendendo? Por mais que seja um investimento maior de Deus, mas a alma precisa fazer alguma coisa, nem que seja ter paciência. Tenha paciência, meu filho, aguente, segure o tranco. E isso é importante. Isso é chave. Isso é fundamental. A alma só precisa fazer isso. Só uma coisinha. Mas se ela não fizer isso, tudo vai por água abaixo. Então, ativo e passivo são complementares, andam juntas. Ainda que na apresentação dos tratados Subir de Noite, João da Cruz tenha feito uma distinção em termos por uma questão pedagógica. Então, continuo. Elas, porém, não avançam umas vezes porque não querem entrar ou não se deixam meter nesse caminho. Outras vezes, porque não se entendem muito bem a si mesmas e não encontram diretores idôneos e preparados que as guiem até o cimo. Isso é importante, porque aqui parece surgir a voz do diretor espiritual João da Cruz. Muitas vozes serão muitas vozes que representam os muitos traços de João da Cruz serão convocados nessa obra. A voz do místico, ou seja, aquele que testemunha a experiência. A voz do teólogo, do biblista, melhor dizendo, do biblista, aquele que estudou pelo menos 1 ano de teologia bíblica em Salamanca, que tem competência, que tem autoridade para trazer, para dialogar com os textos bíblicos, interpretando-os. É convocado também nesse livro o filósofo, o João da Cruz filósofo, aquele que dialoga também com o platonismo, com a herança da filosofia grega, que dialoga com Dionísio Areopagita, padre da igreja do século VI, que também traz uma teologia negativa bastante interessante. Então, convoca aqui agora o João da Cruz, diretor espiritual, que percebe, pela sua experiência, claro, que já percebe que ele já tem essa sensibilidade de perceber, porque já está nessa função, nesse trabalho de ouvir, de acompanhar, de dirigir as almas há algum tempo. Então já tem certa experiência. Então ele percebe isso. Algumas almas não avançam, não é só porque elas não querem, ou não querem entrar no caminho por elas mesmas, ou não querem se permitir entrar. Mas é porque elas não têm um acompanhamento. Elas têm até boa intenção. Elas têm até disposição. Elas têm até desejo. Mas elas não sabem se manter no caminho sozinhas. Não conseguem. Precisam de ajuda. Precisam de ajuda qualificada. Porque a ajuda desqualificada atrapalha o caminho.
E quem pode, e não tem ninguém que possa falar melhor disso do que Santa Teresa de Jesus. Que durante muito tempo foi jogada de confessor para confessor e sofreu muito com isso. Porque os diretores espirituais desqualificavam a experiência espiritual de Santa Teresa. E Santa Teresa, ela não tinha um conhecimento teológico da sua experiência, ela tinha um conhecimento de vivência. Ela não era um João da Cruz que tinha lido o Pseudo Dionísio Areopagita. Claro que ela tinha lido livros espirituais. Terceiro Abecedário, Subida do Monte Sião, que eram textos interessantes da sua época, que tratavam sobre a vida espiritual, mas não tratavam de uma perspectiva, digamos, explicativa, ou muito explicativa. Ela não tinha com quem conversar. E quando tinha, a pessoa não entendia. O diretor espiritual era mais atrapalhava do que ajudava. E aí, João da Cruz vai retomar. Bom, não é que ele vai retomar, porque ele fala disso quase sempre. O diretor espiritual, o João da Cruz, diretor espiritual, está sempre atento. Né? Mas de uma forma mais concentrada, ele retoma essa ideia da direção espiritual na Chama Viva de Amor, na canção 3, quando ele comenta, se não me engano, as profundas cavernas dos sentidos. Se não é esse verso, pelo menos é nessa estrofe, na estrofe 3, que ele vai falar dos cegos, aqueles que vão atrapalhando o caminho espiritual. Dentre os quais estão os maus diretores espirituais, que Santa Teresa atribui a uma questão intelectual, chamando-os de iletrados. Santa Teresa chama de iletrados. Então, ela atribui a uma questão mais intelectual. Mas, enfim, essa é a segunda razão para não continuar nessa subida do monte. Nessa subida do monte. Por isso, dá pena ver muitas almas a quem Deus dá talento e ajuda para avançar, ficarem-se por uma baixa relação com Deus, por não quererem ou por não saberem. E não sabem porque não têm instrução, né? Ou não terem quem as oriente e ensine a desprenderem-se daqueles começos. Pois se elas quisessem, poderiam chegar a este alto estado. E mesmo que Nosso Senhor as favoreça tanto, que as faça seguir em frente, sempre hão de tardar mais em chegar. Ou seja, ainda que elas queiram ir por conta própria, com a ajuda de Deus, elas vão demorar muito. Elas vão demorar muito. Ou seja, a presença e o acompanhamento espiritual é fundamental aqui. Sobretudo no começo da vida espiritual. É verdade que é Deus quem as leva, e pode o fazer sem contar com elas, mas elas não se deixam levar. Resistindo a quem as leva, avançam menos e o mérito é pouco, porque não aplicam a vontade. Assim sofrem mais. Há almas que, em vez de se abandonarem a Deus e se ajudarem, antes o estorvam e contrariam com o seu modo indiscreto de agir. Então, ou seja, ele está enumerando vários tipos de personalidades
vários tipos de postura dessas almas, dessas pessoas que começam a subir o monte. Tem umas que não querem, tem umas que não sabem, tem umas que não têm direção espiritual, tem umas que não deixam Deus trabalhar, querem, mas não deixam, atrapalham. São várias as qualidades, as personalidades. Ele diz, são como as crianças que, querendo que as suas mães as levem ao colo, começam a patear e a chorar, teimando em ir pelos seus próprios pés. Deste modo, não se pode andar nada. E se anda, será ao passo de criança. Essa metáfora da criança e da mãe vai aparecer outras vezes em São João da Cruz. Em subida e no descura também. Parágrafo 4. Não vou ler tudo, só vou ler alguns trechos que me parecem mais importantes. Parágrafo 4 diz assim: alguns padres espirituais, e aí quem está falando é o diretor João da Cruz, diretor espiritual, por falta de luz e experiência, mais costumam estorvar e danificar essas almas do que ajudá-las a caminhar. São como, ou seja, vai fazer uma comparação. Quando ele começa com são como, são iguais, é comparação, para explicar, para deixar mais claro. São como os construtores da Babilônia, em vez de fornecer o material adequado, davam e aplicavam outro muito diferente, por não entenderem a língua. Ou seja, podem até ter uma boa vontade de ouvir, de ajudar, de orientar, mas se não tem o que João da Cruz diz, luz e experiência, ou ajudam muito pouco, ou não ajudam em nada. O que é ter luz e experiência? Conhecimento e vivência daquilo. Conhecimento e vivência daquilo. Ou seja, bom, hoje em dia a gente está com uma grande carência de diretores espirituais, sacerdotes. Muito. Muito. Mas existe uma carência que é ainda maior. A carência que os padres tenham luz e experiência. Essa é a carência maior. Essa é a carência maior. E a carência principal. Porque você pode ter um padre de estimação que está ao seu dispor 7 dias por semana, 30 a 31 dias por mês, 12 meses por ano. Mas se esse padre de estimação não tiver luz e experiência, ele só serve para administrar os sacramentos. Não serve para orientar a sua alma. Então, a carência maior é que os nossos sacerdotes tenham um conhecimento, primeiro, intelectual, ou seja, sejam letrados, na linguagem de Santa Teresa, se dediquem a estudar sobre vida espiritual, a estudar sobre mística, a ler João da Cruz, pelo amor de Deus. Não pode existir diretor espiritual que não lê João da Cruz. Não pode existir. E Santa Teresa. É inconcebível. Que invista tempo no saber, na luz, e que invista tempo na capela, que reze. Que tenha experiência de Deus. Que tenha experiência de Deus. Que sejam místicos.
que tem uma amizade com o Senhor. Luz e experiência. Senão, a gente pode ter padres de estimação, pode ter um plantão, diretor espiritual, SOS, diretor espiritual, e não servir de nada. E não servir de nada. Obviamente que, dentro da nossa perspectiva de dirigidos espirituais, a gente percebe a carência. Ai, meu Deus, não tem padre, não conheço padre que me oriente. Mas se a gente for procurar, a carência é ainda mais grave. Porque os poucos padres que temos, poucos ainda, são aqueles que têm luz e experiência. Poucos ainda são aqueles que têm luz e experiência. Bom. Obviamente que estou falando de uma perspectiva de diretor espiritual, sacerdote. Mas nós sabemos que para dirigir espiritualmente uma pessoa, não precisa ser ordenado sacerdote. Precisa ser uma pessoa que tenha luz e experiência. Nós precisamos de um sacerdote para que nos administre os sacramentos. Confissão, por exemplo. Ninguém pode se confessar com outras pessoas, a não ser aquela que tem o sacramento o segundo grau do sacramento da ordem, que é o presbiterato, pelo menos. Mas para compartilhar a vida espiritual, para pedir conselhos, nós não precisamos de sacerdotes. Precisamos de quem tenha luz e experiência. Inclusive pessoas da nossa própria comunidade, se tiver. Se tiver alguém na nossa comunidade que nós percebemos que tem esse perfil, pois que sejamos próximos delas, enfim, que estabeleçamos uma relação de troca espiritual, etc. Tá? Bom. Pulando, mais parágrafo 5. Porém, não contentes com isso, esses confessores, ainda continuo falando dos confessores, padres espirituais, esses confessores, ao pensarem que a causa está nos pecados, novamente as crucificam, mandando-lhes examinar as suas vidas e fazer muitas confissões gerais. Ele está descendo a crítica nos confessores e diretores espirituais despreparados, que fazem um julgamento diferente porque não têm luz e experiência. E aconselham coisas totalmente distantes. Não compreendem que não é tempo disso, mas de as deixar assim, na purificação em que Deus as traz. Isso aqui vai ficar mais compreensível na noite escura, no livro da noite escura, sobretudo na noite escura da fé, na noite escura passiva do espírito, quando a alma se sente, as características, né? A alma se sente abandonada por Deus. Não só abandonada, como rejeitada por Deus, por causa dos seus pecados. Que Deus não a ama mais. Olha que absurdo. Que ela chega a pensar nisso. Que Deus não a ama mais. Que é impossível que Deus tenha misericórdia dela por causa de seus pecados. Se essa alma cair, se essa pessoa cair nas mãos de um diretor espiritual desavisado, acabou-se. Ela se destrói. Porque ele vai dizer, é mesmo, minha filha.
Nós somos pecadores, você está muito errada. Se confesse todo dia, faça jejum todo dia, tem que fazer penitência. Ou então, meu filho, você já é um caso perdido. E o que é que João da Cruz diz? Não compreendem que não é tempo disso. Mas que as deixe caminhar assim. Que tranquilizem essas almas, dizendo, minha filha, é assim mesmo. Você tem que esperar. Você tem que ter paciência. Para que Deus termine a obra começada. Mas só pode dizer isso o diretor espiritual que tem a visão geral, que entende a pedagogia de Deus. Que lê João da Cruz, que viveu isso, que reza, que acompanha outras pessoas, etc. Bom, eu vou deixar terminado esse prólogo, senão não dá tempo de eu comentar coisas que eu acho mais importantes. E já passo para o primeiro livro da subida. E aí eu queria falar algumas coisinhas desse primeiro livro da subida. A subida do Monte Carmelo é um tratado. Já falei sobre isso no nosso último encontro. É um tratado. Diferente do Cântico e da Chama, que não são tratados, são comentários. E qual é a diferença? O comentário é porque o santo pega verso por verso do poema que ele está comentando e apresenta as suas declarações. Ele chama de declarações. Na subida do Monte Carmelo e na noite escura, ele pretende fazer um comentário, mas ele acaba fazendo um tratado. Ou seja, chega uma hora que ele abandona a poesia, que ele abandona os versos e começa a apresentar argumentos, explicações. Ele começa a desenvolver um pensamento mais independente, aliás, totalmente independente da poesia. Então, existe aqui um rompimento de poesia com o texto em prosa, que faz com que esse texto em prosa não possa ser o comentário da poesia. Então, ele tem que ser outra coisa. E essa outra coisa é o tratado. Porque ele está tratando, realmente, ele não está comentando, necessariamente, ele está tratando de assuntos específicos que vão surgindo à medida que o texto vai se desenvolvendo. Obviamente que ele tem um esquema inicial. Por exemplo, no começo já do primeiro livro, da subida, ele apresenta as 4 noites. Ele traz a imagem da noite, o símbolo da noite que vai permanecer ao longo desses livros. Então, ele tem um esquema. Ele tem um projeto inicial. Mas esse projeto, esse esquema inicial, não é tão fechado como é fechado no Cântico e na Chama. Por que no Cântico e na Chama o esquema é mais fechado? Porque o esquema parte de uma poesia já feita. No Cântico e na Chama, tem um esqueleto, que é a poesia, que ele não desvia dela. Na subida e na noite, os temas vão surgindo à medida que o santo vai apresentando os temas. Tanto é que ele apresenta tantos temas que não termina o livro. Não termina a subida. Ele vai abrindo janelas, janelas, janelas e não vai dando conta de fechar as janelas. A Subida do Monte Carmelo é um livro inacabado.
Não só porque não termina de comentar o poema, mas porque ele vai apresentando categorias, vai aludindo a categorias que ele não acaba contemplando. Não dá tempo. A Subida é o maior livro de São João da Cruz. Mas é o maior livro inacabado, ou seja, a Subida poderia ser ainda maior se ele tivesse terminado o que ele tinha se proposto. Né? Então, é por isso que ele tem esse caráter de tratado. Bom, então a Subida é um tratado dividido em 3 livros. 3 livros. O primeiro livro, que tem 15 capítulos. O segundo livro, que tem 32 capítulos. E o terceiro livro, que tem 45 capítulos. Obviamente que cada livro está separado porque trata de um assunto específico. Né? Assunto específico que está em diálogo com os outros livros, obviamente. Né? Então, o livro 1, o livro 2, o livro 3 fazem aí um todo que é a subida do Monte Carmelo. Mas cada um deles trata de um assunto mais específico. Do que se trata o primeiro livro da subida do Monte Carmelo? O primeiro livro da subida trata da noite escura ativa dos sentidos. E aí toda essa nomenclatura, esse esquema, João da Cruz apresenta já no começo do livro. A imagem da noite. A noite que se divide em 4. E se divide em 4 porque cada uma delas apresenta um sentido, uma nuance, um objetivo específico. E um deles vai ser tratado no primeiro livro. Pronto. Vamos por partes. O símbolo que subjaz a subida é o símbolo da noite escura. O que é um pouco curioso, porque o nome do livro é Subida do Monte Carmelo, não tem nada a ver com noite escura. O título não diz nada com noite escura. Noite escura é outro livro. Mas como João da Cruz coloca o poema que começa em uma noite escura no começo da subida, ele também assume no texto da prosa, do comentário, do tratado, melhor dizendo, do tratado, ele assume o símbolo da noite. E deixa, ele troca, né? E deixa um pouco esquecido o símbolo do monte, o símbolo da subida, que deveria ser o símbolo, a simbologia principal desse livro. Mas qual é a diferença entre subida do Monte Carmelo e o conceito de noite escura? Nenhuma, são sinônimos. O que é a noite escura? É a subida do Monte Carmelo. O que é subir ao Monte Carmelo? É passar pela noite escura. Pronto. São sinônimos, um pede o outro. São 2 nomes para a mesma realidade. Agora, ele se agarra com o símbolo da noite porque ele pode trabalhar melhor com essa simbologia. E ele faz, e claro, ele faz referência à noite cósmica. Inclusive dizendo que a noite tem 3 etapas. Tem a primeira noite, aquela que é passagem do entardecer para a noite, o crepúsculo,
né? Aquela parte do crepúsculo que está anoitecendo, mas que ainda nós podemos nos identificar uns aos outros sem luz e com facilidade, é a noite inicial. Depois tem a alta noite, que ele chama de meia-noite, a noite da fé, a noite mais escura, que é justamente o breu, nós chamamos aqui, é o breu. Quando você não consegue identificar o que está um palmo à frente do seu nariz. Noite fechada. E tem a terceira noite, que já é o fim da noite. E o fim da noite é o alvorecer, é a aurora. Aquele momento que não é mais noite, mas também não é o dia, o sol não está totalmente exposto, mas já se anuncia pela luz. É o começo do dia, que ainda não é dia, ainda não podemos atribuir o sentido de dia, mas também não podemos dizer que é noite fechada, né? Porque os raios do sol já começam a se anunciar. Ó noite que me guiaste, ó noite mais amável que a alvorada. É essa noite que ele fala. Ó noite que juntaste, amado com amada, amada no amado transformada. Essa noite benfazeja, essa noite luminosa. Então ele apresenta essas 3 noites como simbologia do caminho espiritual. Quando o espiritual se coloca no caminho de subida do monte, ele passa por essa primeira noite. Essa primeira noite de que ainda está tudo bem, mas que ele já percebe uma certa escuridão. É o crepúsculo. É o fim do dia que está se anunciando. Depois ele é conduzido à noite fechada, a noite da meia-noite, que é justamente a noite das provações mais intensas, das purificações mais fortes. E ele já vai saindo dessas purificações mais fortes, como? Se unindo a Deus. Qual é o ponto de chegada depois da noite? Que nós lemos aqui em João da Cruz. É a união com Deus. O fim da linha, o fim da chegada, é a união com Deus. E o caminho é a noite escura. Então, a união com Deus é essa alvorada, é essa aurora que se anuncia. E, claro, é paulatino. É pouco a pouco. Senão a pessoa não aguenta. Imagina, você está na noite fechada, na maior escuridão. E você abre a cortina com aquela luz imensa entrando de uma vez toda no seu quarto, você cega. Ou pelo menos você se incomoda. Então a passagem é paulatina. A passagem é pouco a pouco. Mas a passagem pressupõe o caminho que foi feito. Um processo que foi respeitado. Ok. E partindo dessa imagem, dessa simbologia da luz cósmica, João da Cruz apresenta 4 maneiras de progredir, de chegar
a união com Deus por meio do caminho da noite. 4 momentos. Ele apresentou a noite cósmica e aí 3 fases, não confundamos, 3 fases. E agora ele vai apresentar 4 momentos. E esses 4 momentos estão marcados por uma atividade conjunta. Por uma atividade conjunta. Conjunta com quem? A alma, a pessoa e Deus. É um caminho feito a 2, de mãos dadas. Em um momento, Deus vai ser o protagonista que vai atuar mais. Em outro momento, a pessoa vai ser a protagonista que vai atuar mais. Quando Deus é aquele que trabalha mais, naturalmente o homem trabalha menos. Quando o homem trabalha mais, não é que Deus trabalhe menos, mas que a investida de Deus acaba sendo menor, porque ele está dando espaço para que a pessoa, por meio da sua vontade, tome decisões que lhe façam progredir na vida espiritual. E isso é importante para Deus. Deus nos deixa trabalhar não porque ele não possa fazer por nós. Deus nos deixa trabalhar porque ele não quer fazer por nós aquilo que cabe a nós fazer. É isso. Não é porque ele não possa, porque ele não quer. Não querendo fazer aquilo que cabe a nós fazer, ele nos obriga a fazer o que cabe a nós. É uma forma de nos ensinar. É uma forma de nos dizer, olha, esse caminho, a união com Deus, não é só se jogar em Cristo, vamos lá, me leve. Não. O caminho da união com Deus tem que ser um caminho de luta, porque é um caminho de transformação. É um caminho de transformação. E aqui, se a gente pensar no elevador de Santa Teresinha, a gente pode ter uma certa dificuldade. Não é a mesma coisa. Cuidado. Porque se a gente pensar o caminho da vida espiritual é como se fosse o elevador. Entra no elevador e vai embora. Não. Não. O caminho que São José da Cruz aqui nos apresenta é o caminho da subida de escada mesmo. Que você tem que levantar um pé e depois o outro, e depois o outro, e depois o outro, e depois o outro. A pessoa que saiu lá do primeiro degrau não é mais a pessoa que chegou ao último degrau. Ela se transformou. Ela se transformou. Necessariamente ela foi transformada pelo percurso. Ela se cansou, porque ela teve que subir. Né? Ela trabalhou os músculos das pernas. Se cansou, mas chegou mais forte. Chegou com as pernas mais fortes. Chegou mais resistente. Chegou experimentada. Passou por um processo que lhe transformou. Não estou dizendo que o elevador lá da história de uma alma não seja
um bom símbolo, uma boa imagem? É naquele contexto. Para esse contexto, não. Para esse contexto, não é bom. Porque o que é que nós temos no elevador? Nós entramos, apertamos o botão, fazemos esforço nenhum, demora nenhuma, porque é rápido, somos levados, saímos e somos iguais. Somos iguais. Nada aconteceu. Não passamos por nenhuma transformação. Quando Terezinha usa a imagem do elevador, ela tem outro propósito. E para o propósito dela, serve. É outra coisa. É só para dizer que aqui, nesta subida, se sobe de escada. Aliás, não existe escada em montanha. Não existe escada em montanha. Escada em montanha é um doce, é um doce. O que é que tem? O que é que tem em montanha? Eu não sei. O alpinista não sabe. Ele vai descobrir quando ele está subindo. Por isso que ele tem que fazer alguns roteiros. Bom, ele tem uma trilha, né? Mas que nessa trilha ele pode ser surpreendido por alguma coisa que ele faça tomar outro caminho. Uma pedra que está em falso, ele não vai por ali. Tem uma parte da montanha que é mais estável, que não é tão íngreme, então é mais seguro. Ele vai descobrindo na subida. Com as surpresas da subida. Ele vai cansar, naturalmente. Ele vai precisar de um apoio, de um bastão, naturalmente. E a gente pode pensar esse bastão como diretor espiritual, já que João da Cruz está, né? Desde o prólogo já está pensando nisso. A Raul precisa de um apoio. Que ele ajude a subir, não que ele jogue lá de cima, mas que ele ajude a subir. Enfim, tá falando das noites, já acabo metendo em subida. 4 modos de noite. 4 etapas. Né? Primeira. Sim. E por que são 4? Porque ele vai jogar com uma relação de trabalho em conjunto. Quem estão envolvidos? Quem são os sujeitos envolvidos? Deus e a pessoa. São os pontos referenciais. Deus e acho lindo esse João da Cruz. Que ele nunca tira da dinâmica da vida espiritual o protagonismo humano. Humano. Deus precisa do homem e o homem precisa de Deus. Nesse caminho. Não existe noite sem um desses dois. Não existe subida sem um desses dois. Não existe teologia mística sem antropologia. Sem o homem no meio. Da mesma forma que não existe antropologia mística, antropologia teológica sem Deus no meio. Homem e Deus caminham juntos. Então, nesse primeiro livro da noite, nesse primeiro livro da subida, ele vai tratar da noite escura ativa dos sentidos. Quando ele fala ativa, porque o seu ponto referencial é o ser humano. É o ser humano que vai fazer alguma coisa, que vai ser o agente da ação, que vai agir. Portanto, que vai ser o ativo.
E como é que João da Cruz enxerga o ser humano? Basicamente, assim, de uma forma muito elementar, enxerga o ser humano em duas dimensões. Duas dimensões. A dimensão mais exterior, ou superficial, ou sensitiva, que é justamente aquilo que nos compõe, aquilo que nos faz ser viventes no mundo. Nosso corpo, que ocupa um lugar no espaço. Nosso corpo que traz as marcas da nossa existência humana nesta Terra. Também, claro, também, não só. Então, esse corpo que em contato com o mundo entende o mundo por meio dos sentidos corporais, visão, olfato, paladar, audição, tato. Nós conhecemos o mundo assim. Inclusive, muitas vezes nós conhecemos as coisas de Deus assim também. E Deus faz questão. Tanto é que os sacramentos, todos os sacramentos da igreja, os 7, são o quê? Sensíveis ao corpo. Não existe batismo sem derramamento de água. Tem que ter água batendo na cabeça da pessoa, no corpo. Não existe Eucaristia sem a matéria eucarística. Existe comunhão espiritual, mas Eucaristia não existe sem a matéria. E uma matéria específica. Não existe consagração da crisma sem o óleo do crisma. A matéria, o toque, corpo a corpo, sensível. Não existe confissão, absolvição, se não se ouvir o pronunciamento da absolvição. E muitas vezes a imposição das mãos. Existe uma matéria do sacramento. Então, conhecemos realidades sobrenaturais também por vias naturais. Da mesma forma, claro, obviamente que conhecemos as matérias, as coisas naturais, por uma via natural. Natural em relação aqui ao homem, ao seu corpo. Essa parte mais exterior, ou mais superficial, ou mais sensível, como fala João da Cruz. O homem também tem outra dimensão, que é a dimensão profunda, espiritual, que se contrapõe à dimensão sensível e material, mas que, obviamente, não está contra ela, claro. Se contrapõe porque é outra coisa, mas não porque é o seu oposto. E esse detalhe precisa ser muito bem entendido, porque é justamente aí que nós pecamos quando queremos entender João da Cruz. Nós pensamos que o Santo Padre está colocando como antagônicos, como inimigos, a dimensão material da dimensão espiritual do ser humano, obviamente.
Mas não, ele só está dizendo que são coisas diferentes. São dimensões diferentes. E por serem dimensões diferentes, passam por processos diferentes de purificação. Mas que o homem é um único suposto. Ele vai usar essa expressão. Um único suposto, o que quer dizer? É uma única pessoa. É uma única pessoa. E que por ser uma única pessoa, precisa passar todo por um processo de libertação e salvação. A função da espiritualidade, a missão da espiritualidade, não é salvar o espírito, é salvar a pessoa. Não é salvar o espírito e condenar o corpo, por exemplo. É salvar a pessoa. Se nós não vivemos uma espiritualidade holística, ou seja, que pretende salvar o homem, a pessoa toda completa, essa espiritualidade não é cristã. Não é cristã. Agora, salvar a pessoa, salvar o corpo, não quer dizer amaciar o corpo. Da mesma forma que salvar o espírito não é só viver os direitos de Deus. Deus salva, Deus purifica o nosso espírito, nos colocando na noite. Deus salva, Deus purifica o nosso corpo, a nossa dimensão exterior, sensível, nos colocando na noite, para salvar. Tem um texto belíssimo que eu quero ler, que é o capítulo 9 do segundo livro da noite. É chave, é chave. Fundamental. Parece que todo mundo que lê João da Cruz pula esse texto. E entende errado o santo. Porque o que se tem de reflexão, claro, reflexão não qualificada, né? Do sanjonismo, hoje em dia, que hoje todo mundo quer ser especialista em tudo. Né? Compra as obras de João da Cruz, lê de capa a capa e se acha o maior sanjonista dos últimos tempos. Cuidado. Cuidado que não é só ler. É ler, entender, pesquisar, muitas vezes, para entender, porque não se entende tudo de uma primeira vez. Você precisa se debruçar, você precisa reler. Esse é um trabalho que eu faço constantemente. Leio, releio, e na releitura percebo coisas que eu não tinha entendido, ou percebo também coisas que tinha entendido mal, inclusive. Né? E que na releitura, assim, dobra uma chave e você entende melhor. Quando não entende melhor, entende o correto, que tinha entendido errado. Então, se não houver o contato próximo, frequente, e claro, não é só João da Cruz que fala dele mesmo para nós. Temos também outros comentadores, e aí vai a pesquisa de quem quer levar realmente algo mais a sério. Né? A leitura de outros livros, de pessoas sérias que fizeram uma interpretação e que podem apresentar uma proposta mais concisa, mais coerente, mais convincente, inclusive. Né? Porque fazem relações com outras leituras que eles fizeram. A vida gira em torno de intertextualidade. É isso.
Nada é novo, tudo é releitura. Tudo. E cada nova releitura, com cada traço pessoal de interpretação, vai nos enriquecendo cada vez mais. Então, interpretar João da Cruz exige isso, esse exercício, não só de uma frequência a ele, porque a melhor pessoa para nos falar de João da Cruz é ele mesmo, mas também uma reflexão a mais, uma leitura a mais, complementar, que vai nos ajudar a melhor entender. E entender bem João da Cruz não é para amadores, é para quem está disposto a passar por esse caminho de reflexão. Né? E eu falo isso porque, reitero, há muitos discursos sobre João da Cruz que são moralistas, ou ascéticos demais, apresentam uma ascese são-joanista que não corresponde ao santo. Isso por quê? Porque não leem bem, não leem nas entrelinhas. Não percebe como o santo vai trabalhando os conceitos, e ele vai trabalhando os conceitos de maneira diferente. Por exemplo, a noite escura que ele apresenta no Cântico Espiritual é totalmente diferente da noite escura que ele apresenta na subida do Monte Carmelo. Isso porque é outro livro, outra estratégia de escrita. Não é porque é outra vivência, não é a mesma vivência. Só que a vivência da noite escura que ele apresenta no livro da noite escura é algo bem mais realista e dentro de uma perspectiva de purificação que não cabe no cântico espiritual. No cântico espiritual ele tem outro propósito. No cântico espiritual ele vai apresentar as luzes da noite escura. As luzes da noite escura. Porque a noite escura não é só trevas. E a gente entende não. Quem é um leitor assim, amador, pensa que a noite escura é só trevas, porque não faz uma leitura transversal, uma leitura dialogal de João da Cruz. E esse é o problema. Precisa fazer uma leitura dialogando com as outras obras. Porque nenhum conceito de João da Cruz está completamente dado em um livro apenas. Noite Escura, que é o tema mais conhecido de São João da Cruz. Noite Escura tem uma perspectiva X no livro de Subida, que é diferente do livro de Noite, que vai ser outra no Cântico Espiritual e outra na Chama Viva. E, no final das contas, todas elas falam a mesma coisa. Só que com lentes diferentes, com objetivos diferentes. Tá? Enfim, deixa eu ler logo esse negócio. Agora, estou lendo capítulo 9, primeiro parágrafo do capítulo 9 do segundo livro da Noite Escura. Diz assim: agora, só nos resta dizer que se esta noite ditosa obscurece o espírito, é apenas para vir a ter luz em tudo. Se existe escuridão, é porque o propósito não é a escuridão. O propósito é a luz. Se o humilha e torna miserável, é só para o exaltar e enriquecer. Se existe um processo de humilhação, de purificação, enfim, de trevas, é porque o ponto de chegada é luminoso. Não percamos o ponto de chegada. Porque, no final das contas, o ponto de chegada é o mais importante. Se a gente esquecer o ponto de chegada, a gente sai do caminho. Se o empobrece e esvazia de qualquer posse ou afeição natural, é para poder a vir gozar e saborear mais divinamente.
Vou repetir, essa frase é importante. Se Deus empobrece e esvazia de qualquer posse ou afeição natural, essa dimensão mais sensível, mais exterior, qual é o propósito disso? Para que a pessoa possa vir a gozar e saborear mais divinamente todas as coisas do céu e da terra. Para que é que serve a noite escura no fim das contas? Para que nós possamos gozar, aproveitar, se deliciar de todas as coisas do céu e da terra, inclusive. Do céu e da terra, com total liberdade de espírito em relação a tudo. Sem escrúpulos, com total liberdade. Que coisa maravilhosa. Sem opressão de moralismos, mas com total liberdade. Uma liberdade consciente, obviamente, e uma liberdade responsável, claro. Porque é uma liberdade liberta. Uma liberdade purificada. Esse é o ser humano que vai se unir a Deus. E que vai passar pela noite escura para isso. Para se transformar. Para que ele possa, nesse caminho, que é, João da Cruz também não engana ninguém, olha, esse caminho é difícil, é humilhante, é miserável, empobrece, esvazia. Mas esse não é o propósito. O propósito é justamente o contrário. É enaltecer, é fazer com que você aproveite, goze, saboreie, mas de uma maneira qualificada, de uma maneira livre, com a liberdade dos filhos de Deus. Então, estava falando de como João da Cruz vê o ser humano, essas duas dimensões, exterior e interior, que ele vai chamar de sensitivo e espiritual. E para essas duas dimensões vai haver um processo de purificação. Estão acompanhando? Para a dimensão externa, sensível, vai haver um processo de purificação. Precisamos purificar os nossos olhos, a nossa visão, a nossa audição, os nossos sentidos exteriores. E isso vai acontecer também de dupla forma. Ativa, ou seja, eu vou fazer por onde, e passiva, ou seja, Deus vai fazer em mim. Deus vai fazer em mim. Exemplo concreto, para não ficar muito na abstração. Uma forma de nós purificarmos a nossa visão, por exemplo, é fecharmos os nossos olhos para ocasiões que possam nos fazer pecar. Estou vendo alguma coisa que vai me estimular, ou que vai me provocar alguma ira, ou que vai me provocar alguma revolta, ou que vai me fazer aquilo que eu não devo fazer. O que eu faço? Eu fecho os olhos. Mas não é só fechar os olhos assim, puf, baixei as pálpebras. Não, fechar os olhos é sair do ambiente. É complicar a facilidade do pecado. É evitar as ocasiões. E isso é uma noite. É uma espécie de noite. E quando você se priva daquilo que vai lhe fazer mal, daquilo que vai fazer mal a você mesmo enquanto pessoa, mas que está em diálogo com o seu corpo, quando você sai desse ambiente, dessa situação,
que favorece a queda, o pecado, você está ativamente, porque você quer, passando por uma noite escura. Tá entendendo? É isso. Ativamente, porque você tomou a decisão. Por exemplo, os atos, as práticas ascéticas de penitência, como o jejum, por exemplo, é uma espécie de noite escura. Ativa. Não, eu vou me privar de comer essa comida para purificar, para fortalecer o meu espírito. Sempre tem que ter alguma relação espiritual, claro. Esse negócio de, não vou comer doce, não vou tomar Coca-Cola, é o meu jejum. Não, é sua obrigação. Coma doce demais se você não fica diabético. É sua obrigação, minha filha. Ah, não, esse mês eu tomo Coca-Cola todo dia, mas na quaresma eu não vou tomar Coca-Cola. Vai ser a minha penitência. Não, você está só esticando a sua vida. Pronto. É a sua obrigação não tomar Coca-Cola. Eu vou fazer aqui, vou fazer manifesto contra a Coca-Cola. Não tome Coca-Cola. Faz mal à saúde. Pode tomar uma vez perdida, mas todo dia não pode, não. Aí depois, Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia, e me enche de Coca-Cola. Não serviu de nada. Então, não façam de jejum como se fosse dieta. Jejum não é dieta. Jejum é prática espiritual. Ei, Se é Arthur, prática... Arthur, tu tá vendo a nossa merenda aqui, né? Não, Tu tá vendo o que é que tem? Tu tá olhando a nossa merenda, né? Para saber o que é que tem aqui. Tava não, mas você se acusou, então. Pronto, mas salvando momentos específicos como lazeres e recreios. Não tomem Coca-Cola. Enfim. Ou seja, tem que ter uma motivação espiritual para ser uma noite escurativa. Né? Então, nesse sentido. E é sobre isso que ele vai falar no primeiro livro. Obviamente que eu não vou tratar do primeiro livro, nós estamos acabando já, mas só para a gente contextualizar. No primeiro livro, ele trata sobre isso. Dessas questões mais sensíveis do corpo da pessoa que precisam passar por um processo de purificação. Tanto é que ele vai, o último capítulo, penúltimo capítulo, melhor dizendo, capítulo 14, do primeiro livro de Subida, ele vai trazer aquela suma, ai meu Deus, segundo, que está no monte, no desenho do monte, capítulo 14, diz assim: para chegar a saborear tudo, não queiras ter gosto em nada. Para chegar a possuir tudo, não queiras possuir algo em nada. Para chegar a ser tudo, não queiras ser algo em nada. Para chegar a saber tudo, não queiras saber nada. Para chegar ao que não gostas, hás de ir por onde não gostas. Para chegar ao que não sabes, hás de ir por onde não sabes. Para chegar ao que não possuís, hás de ir por onde não possuís. Para chegar ao que não és, hás de ir por onde não és. Ele continua: quando te fixas em algo, deixas de te arrojar ao todo. Então, você fica fixo em uma coisa que não é Deus, o que importa sai de cena. Você fica, né, fixo só naquilo. Porque para chegar de todo ao tudo, hás de negar-te de todo em tudo. Então,
para chegar àquilo que importa, para que você chegue completamente a ser tudo, a essa plenitude, a essa liberdade dos filhos de Deus, que eu acabei de ler em João da Cruz, qual é o caminho? O caminho é o inverso. Hás de negar-te de todo em tudo. Tem que passar por um processo de abnegação, um processo de aniquilamento completo em todos os momentos. Então, é um processo de renúncia que vai me favorecer um ganho, um acréscimo, um bônus lá na frente. Bom, aqui termino. Não sei se tem perguntas. Na próxima a gente continua falando das outras noites que correspondem aos outros 2 livros da subida. Obrigado, Arthur. Então, até o próximo encontro. A gente não vai fazer hoje as vésperas virtual, porque nós vamos fazer aqui presencial. Tá bom? Só um pouquinho, Luciano, só para me confirmar se é esse livro 2, capítulo 9, 1, só para fazer aqui as minhas anotações que ele leu, como observação, é esse, Arthur? É o primeiro parágrafo do capítulo 9 do segundo livro da Noite Escura. Ok, obrigada, viu? Deus abençoe. Nada.